Muito bem, olha só, eu tenho o prazer de receber aqui a delegada Raquel Kobashi. Eu não me atrevo a dizer o nome completo dela, porque é uma mistura de quebra-língua, né? Trava-língua, de japonês com italiano. E, além de competente, é muito bonito. A delegada, doutora Raquel, seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, é sempre uma honra vir num programa tão assim seleto, tão assistido, principalmente porque foi indicado pelo meu grande amigo Camei, vereador aqui na cidade de Guarulhos, uma liderança aqui em Guarulhos. Então, é uma honra, estou honrada. Olha, a honra é toda nossa. E olha aí, pessoal, já ganhei um presente aqui também, que é do Sindicato dos Delegados da Polícia do Estado de São Paulo. Olha, muito bacana. E é interessante, né? A mulher, eu estava comentando no mês da mulher, que a mulher ela está chegando em todos os lugares, né? E chegando, foi uma luta grande, mas eu acho que nesse século XXI a mulher já está mostrando muita força, não, doutora? Eu acredito que a sociedade como um todo tem percebido a igualdade material, a igualdade real entre homens e mulheres, a importância dessa igualdade, não só aquela que a gente vê na lei, né, entre homens e mulheres, mas o exercício, então, daquelas escolhas que antes, é muito engraçado, antes a gente percebia que as profissões, elas tinham estereótipos, ora, essa é profissão de homem, essa é profissão de mulher. E aos poucos essas barreiras vêm sido quebradas e a gente vem mostrando, nós mulheres, que podemos estar em todos os lugares que quisermos e escolhermos. E olha, e já vamos entrar num assunto importante. Ela que é delegada, e eu até preparei algumas perguntas, porque é importante fazer direitinho aqui. Nós vivemos no estado mais rico do Brasil, né, financeiramente, né? Acho que temos a maior polícia em números, né? Por que nós temos ainda tanta violência aqui no estado de São Paulo, já que nós, teoricamente, temos mais dinheiro do que qualquer outro estado, doutora? Infelizmente, a segurança pública não é prioridade para o governo do estado de São Paulo há mais de 30 anos. Infelizmente, nós percebemos a falta de estrutura de investimentos na Polícia Civil do estado de São Paulo, que tem como consequência, por exemplo, um déficit que supera 15 mil policiais. Os piores salários pagos aos policiais é aqui no estado mais rico da federação, no estado de São Paulo. Então a gente percebe a falta de comprometimento do governo com a segurança pública. Mas os governos, eles se lembram quando, em época de eleição, que segurança é prioridade. Dessa forma, tentam maquiar a realidade através de um marketing com narrativas superficiais e falaciosas, tentando transparecer para a população que algo está sendo feito, que algo está sendo solucionado. Mas a gente percebe que o marketing não adianta mais, porque a população hoje está completamente insegura, completamente à mercê da criminalidade, não temos a certeza do castigo e a frustração é um sentimento comum para todos os policiais, porque nós sabemos e podemos combater o crime e proteger a população e a sociedade, mas a falta de investimentos faz com que estejamos limitados e muitas vezes até impedidos de exercer a nossa missão. E é interessante que quando se fala em segurança, fala sempre em polícia militar e não se fala em polícia civil, que seria o outro lado importante para a investigação. Por que acontece isso? Vou fazer um comparativo muito figurado. Quando o governo ele prioriza a polícia militar, contrata e abre concursos para a polícia militar, e a função principal da polícia militar é um policiamento preventivo, ostensivo, a população consegue visualizar a polícia ali, uniformizada, ostensivamente. Da mesma forma como a população consegue visualizar pontes e monumentos construídos. Pensei a mesma coisa. Agora, quando a gente fala em esgoto, saneamento básico, a gente só percebe que há necessidade de investimento quando tem enchentes. Da mesma forma, a Polícia Judiciária, que é uma polícia investigativa, que atua com uma viatura descaracterizada, de forma realmente não ostensiva. O trabalho de Polícia Judiciária é um trabalho de investigação após a prática do crime.
e talvez os governos eles não achem interessante nesse aspecto. Em outro aspecto, o governo que for comprometido no combate ao crime e combate à corrupção, ele vai querer uma polícia de Estado forte e investigativa, que tenha o poder de investigar todos os crimes, independentemente de qual seja esse crime, independentemente de quem esteja cometendo esse crime, inclusive se porventura estiver incrustado nas amarras dentro do governo. Agora, aquele governo que não é comprometido com o combate ao crime e combate à corrupção, talvez ele não tenha interesse. A senhora falou sobre a questão de propaganda e tal, estava me lembrando aqui dos anúncios de segurança sobre aquela operação Sufoco. Gostaria que a senhora me falasse um pouquinho sobre isso, uma análise. A análise é que as eleições estão chegando. O governador em exercício, percebendo o sufoco que tomará agora nas próximas eleições, ele resolveu lembrar que existe segurança pública. Só que ele esquece que a população está no sufoco há mais de 30 anos, que a polícia está no sufoco há mais de 30 anos. Tentar fazer, usurpar de uma forma indevida o descanso do policial, o direito do policial de ter convívio familiar, para que nas suas horas de descanso merecido e lazer, ele tenha que dobrar esses plantões, não só é imoral, como é maldoso, como é maligno. O governo, talvez ele pense que o policial seja uma máquina, não tenha que descansar, não tenha que ter convívio familiar. Então é algo que é uma exploração ainda maior do trabalho dos policiais. Marcelo Colonato nos acompanhando, grande pedagogo. Doutora, o PSDB governa nosso estado há mais ou menos 30 anos. Acho que é mais, né, Camille? Mais de 30 anos, né? Não é hora de mudar, Marcelo Colonato? Na minha opinião, concordo, é hora de mudar, com certeza, e que tenhamos um governo próximo, comprometido com o pilar dos direitos sociais, que é a segurança pública. Uma outra questão que me preocupa muito é a questão da violência contra a mulher. Em Guarulhos nós temos apenas uma delegacia e ainda existe o machismo muito forte e às vezes a mulher ela vai falar com o delegado, vai falar com o escrivão, ela se sente um pouco intimidada com a situação. Não está na hora de nós termos mais delegacia das mulheres, mais delegacias especializadas no estado de São Paulo, já que é tão grande, doutora? Sim, aqui nós estamos falando de Guarulhos, a segunda maior cidade do estado de São Paulo. E só ter uma delegacia especializada na defesa das mulheres vítimas de violência realmente é algo que soa muito absurdo, né? Nós percebemos a falta de investimento real nas políticas públicas, principalmente que versam a proteção das mulheres vítimas de violência doméstica. A gente percebe que muitas vezes é perigoso nós generalizarmos. Existem muitos colegas, muitos homens que têm uma sensibilidade muito grande e conseguem atender as mulheres até melhor do que uma própria delegada, que é mulher também. Mas a gente percebe que existe uma esfera muito maior quando a gente fala da mulher vítima de violência. Não, eu até falei isso, eu não falei do delegado nem do escrivão, mas da própria mulher, ela se sente intimidada de falar algumas coisas para um homem. Sim, né? E essa esfera é muito maior, porque justamente por isso, é um campo multidisciplinar. Ela já está fragilizada. Perfeito, perfeito, ela já está vulnerável emocionalmente, sentimentalmente, muitas vezes economicamente, e chegar até uma situação em que ela foi agredida por um homem, talvez ela associe a vulnerabilidade de uma forma maior. Mas eu gosto de afirmar que quem agride as mulheres não são os homens, quem agride as mulheres são os crápulas, são os bandidos, são os covardes, são os criminosos. O homem que é homem protege a mulher. E assim a gente vem combatendo a violência contra a mulher lado a lado de homens de verdade. Aliás, ela falou nisso, né, Camille? Eu me lembrei da morte de um rapaz. Um ladrão foi roubar o celular, aí o rapaz estava de joelho, aí quando ele correu para atacar a namorada, ele correu para defendê-la. Sim. E naquele momento o cara atirou. Foi executado a sangue frio. Me chama muita atenção, porque eu achei bacana o cara correndo lá para defender a namorada e tal, acabou morrendo, infelizmente.
Hoje se mata muito fácil. Aqui pertinho do nosso estúdio, teve um policial civil que acabou puxando a arma, não sei por qual razão, e atirando e acertando 4 pessoas. A nossa sociedade parece que está doente. Ela mata, parece que a morte é uma coisa muito banal. Para os criminosos, os bandidos, os criminosos, eles matam pessoas porque a gente tem um excesso de leis, um excesso de garantias para os criminosos, para aqueles que praticam crimes, e uma ausência de proteção da vítima, do cidadão de bem, daqueles que também estão protegendo a população e a sociedade, que são o escudo realmente, o anteparo entre o crime e a sociedade, que são os policiais. Então a gente percebe auxílio reclusão, toda uma gama de direitos para os criminosos, mas a gente não vê da mesma proporção para a vítima. Para a vítima e para os policiais. Então a gente tem que quebrar essa inversão de valores, nós temos que realmente pontuar e colocar realmente a situação de forma correta, porque hoje o que a gente percebe é o cidadão de bem trancado realmente nas suas próprias residências e nos seus próprios lares, e os criminosos aí impune, praticando violência, crime e amedrontando a população e a sociedade. Bom, então a notícia boa, ela está se colocando como pré-candidata a deputada estadual aqui. Qual partido, doutora? PL. PL, muito bem. Sou pré-candidata pelo PL. Isso é bacana. Aí vem uma outra questão. Eu sempre comento que tanto a Assembleia como as câmaras municipais, Guarulhos, por exemplo, tem 34 vereadores e apenas 7 mulheres, e é um recorde. É um recorde. Eu acho que no tempo que o Camille era vereador, havia apenas 4 mulheres na época. Acho que apenas 4. Então 7 é um recorde, né? Como fazer para mudar a mentalidade dessa mulherada para votar em mulher? Porque veja só, mais da metade dos eleitores são do sexo feminino. Como fazer isso para que a mulher também compreenda que uma parlamentar, ela tem uma visão muito parecida com dela, que vai cuidar melhor da mulher, da família? Primeiro, incentivar com que mulheres também se posicionem e também ecoem a voz daquelas que representam, seja a pauta que for. Não necessariamente a pauta vinculada à mulher, pautas diversas. Sim. Eu acredito que existe uma timidez, sim, das mulheres estando ali, se colocando como representantes, mas talvez seja essa a conta que faz com que tenhamos ainda muito poucas mulheres no ambiente político, sem contar a hostilidade vivenciada também no ambiente político, uma tentativa de calar ou tentar intimidar as mulheres no ambiente político, mas não é exclusividade do ambiente político. Eu acredito que a sociedade como um todo é reflexo, e quando a gente fala do ambiente político é um reflexo da sociedade, que aos poucos nós estamos combatendo o machismo estrutural, uma sociedade predominantemente patriarcal e machista. Até nós, mulheres, temos que combater o machismo que nós temos inerentes, porque estamos inseridas nessa sociedade. Então, aos poucos, eu acredito que exista uma evolução, sim, porque a gente está falando que até um tempo atrás a mulher não votava. Então, hoje, a gente, claro que será desproporcional gradativamente a proporção das mulheres e os homens na política, mas as mulheres, elas têm que sim se encorajar e ter que ir na frente de representatividade. Muito bem, aqui o grande jornalista Valdir Carleto está nos acompanhando aqui, e ele fala o seguinte: doutora Raquel, participei de eventos conjuntos de seu sindicato com a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e gostei de ver a união das duas entidades. Para nosso orgulho, a associação tem como presidente o guarulhense Gustavo Mesquita Galvão Bueno, muito combativo também, e também representa bem a categoria. Olha que bacana, né? O Valdir está ligadíssimo aqui. Boa noite, Valdir. Satisfação em falar com você. Valdir Carleto, um jornalista reluzente, você não acha, Camille? Um dos mais brilhantes aqui da cidade de Guarulhos, né? Muito bem.
uma coisa importante aqui é saber qual vai ser seu foco. Vai ser, aliás, ela falou já um pouquinho, né? Vai ser segurança, vai ser mulher, vai ser algo mais amplo. Tem muita coisa para ser feito, doutora. Nós estamos atuando diretamente ali na porta de entrada do sistema de justiça criminal, na segurança pública, que é a Polícia Civil, representando de forma legítima os meus pares no Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Então, claro que nós percebemos que há uma necessidade de que a gente amplie essa representatividade de forma mais efetiva na Assembleia Legislativa. E as mulheres, a defesa da mulher faz parte não só de uma pauta de defesa da mulher, e nem de ideologias. Nenhuma ideologia ela pode se apropriar da pauta defesa da mulher. Eu vejo que muitas ideologias, a ideologia de esquerda tende a se apropriar da defesa da mulher, mas a defesa da mulher é uma pauta, sobretudo, de direitos humanos. É necessário que tenhamos ali mais espaço e menos violência contra as mulheres. Então, são duas pautas principais que estamos engajando. Uma preocupação que eu tenho é com relação ao crescimento incrível de partidos criminosos no nosso país, né? Parece que ontem mataram um juiz do Paraguai, provavelmente foi o PCC aqui da cidade, o PCC aqui do país. Me assusta muito o crescimento e a organização do crime organizado. Ele está muito organizado. Cada vez que a polícia bate alguma coisa, você vê que temos um monstro gigante aí que domina tudo, está dominando tudo. É possível ganhar essa guerra? Parece que nós estamos perdendo batalha a batalha, doutora. É possível, mas tem que ter vontade política, responsabilidade e comprometimento, o que a gente não viu até hoje. Aliás, eu vejo até... Por parte do governo, desculpa, Sim, por parte do governo, porque a polícia, ela sabe, ela quer e ela tem toda a condição de combater o crime e o crime organizado, mas com falta de estrutura, sufocamento do poder de investigação de polícia, claro que essa conta não fecha. Olha, eu fico até preocupado com os rumores de que muitos parlamentares que chegaram ou estão chegando ao governo já tem uma ligação forte com o crime organizado. Eu não duvido disso. E uma outra coisa que me preocupa é que o Brasil se torne uma espécie de Rio de Janeiro, onde existem locais em que a polícia não pode entrar. Eu acho isso um absurdo. É uma situação em que, sem estrutura por parte do governo, sem comprometimento, sem responsabilidade, a situação só vai piorar. A gente está já numa situação em que o déficit de policiais civis aqui no estado de São Paulo supera 15 mil. Nós estamos em uma situação em que delegacias estão caindo aos pedaços, de forma visível, uma escassez de investimento em estrutura, em todos os aspectos, para que tenhamos condições de combater o crime e proteger a população e a sociedade. A pauta segurança pública, ela não pode servir só como uma pauta de marketing oportunista em épocas de eleição. Os governantes, quando eleitos, eles têm que ter o comprometimento como prioridade essencial para que o pilar dos direitos sociais faça com que viabilizem outros direitos sociais. Quando a gente percebe que a saúde, a educação, o lazer estão prejudicados, é porque a gente está com uma segurança pública completamente caótica e desestruturada aqui no estado. E olha, é importante também termos bons parlamentares para criarem leis que defendam o cidadão. Que, como disse muito bem a doutora Raquel, um policial acaba matando o bandido numa troca de tiros, não acabou aí não. Daí tem uma série de processos, ele mesmo marcado que é legítima defesa, ele é suspenso, tem uma série de coisas. E o bandido, mesmo sendo bandido, ele acaba tendo uma série de auxílios governamentais e a família da vítima, do policial ou de quem matou, não tem esse mesmo benefício. Eu acho que a gente precisa pensar muito em ter bons deputados. Bom, agradecer a doutora Raquel, agradecer o presente do sindicato aqui, Camille. Você não ganhou, eu ganhei aqui. Olha só. Deixar aqui com muito carinho. Quem quiser falar com a doutora Raquel, quiser dar sugestões, como é que acha
a doutora Raquel e também a assessoria dela? No meu Instagram, Opa! @delegada Raquel Galinatti, com 2 L's. Fala devagarzinho pro pessoal. Raquel Galinatti com 2 L's. @Raquel Galinatti, com 2 L's, N-A-T-I. Lá tem o LinkedIn, aliás, eu acho que é uma página que tem todos que dá acesso a outros canais de comunicação, e ali nós sempre respondemos, interagimos com as dúvidas e as colocações muito pertinentes que a população faz. Eu quero só fazer uma coisa que a gente não gosta muito aqui em Guarulhos, doutora, é que tem pessoas que acabam levando muito, mas muito votos, 50 mil votos. Eu não estou exagerando não, viu, Camille? Teve uma deputada que levou 51 mil votos e nem botou o pé aqui. Outra levou 30, outro 60, outro 50. Rapidamente, aí, o que o guarulhense, numa eventual candidatura sua, nesse momento a senhora é pré, o que o guarulhense pode esperar da doutora Raquel? Uma luta efetiva para ampliação. Vai voltar para Guarulhos? Para necessidade de segurança pública, com certeza. Tenho o meu grande amigo Camei, estarei sempre. Pelas delegacias sempre. Aqui? Eu já fiz visitas algumas vezes, por ser presidente do Sindicato dos Delegados, aqui nas delegacias da Seccional de Guarulhos, nas delegacias, inclusive uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, tinha uma delegacia colocada ali, praticamente um puxadinho do açougue, né? A gente denunciou essa situação. 7º DP, eu acho que é o 7º. Denunciamos essa situação, conversamos aqui com os seccionais, com os colegas. Então, a nossa pauta é prioridade, segurança pública, e que a população tenha respeito e consiga usufruir da sua liberdade.